Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Ângelos, eu sou fisioterapeuta e osteopata DO, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre hérnia de disco. Então, se você ainda não faz parte desse nosso canal, por favor, se inscreva nele, ative as suas notificações e no final, de preferência, não deixe de dar a sua curtida nele, porque isso fortalece para que a gente consiga levar mais informação de qualidade para outras tantas pessoas que precisam. Como título de efeito para esse vídeo, eu vou utilizar uma expressão que eu escuto com frequência no meu consultório, que é: "E aí, doutor Rodrigo, eu fui diagnosticado com hérnia de disco. E agora? O que eu faço?" Primeiro de tudo, pessoal, a gente precisa entender, e eu percebo isso no meu consultório, que as pessoas têm muito medo de hérnia de disco, muito medo da hérnia de disco e por tudo aquilo que parece que ela pode trazer, por tudo aquilo que muitos profissionais leigos de saúde falam, por crenças que estão enraizadas no senso comum da sociedade de uma maneira geral, como se isso fosse algo grave, complexo. Como várias condições da saúde, sim, alguns diagnósticos de hérnia de disco eles são graves e complexos, mas essa é uma parcela muito, muito pequena dentro desse universo de diagnóstico e também de desinformação sobre a hérnia de disco que está dentro da nossa sociedade. Primeiro é importante que você entenda o que é uma hérnia de disco, Uma hérnia de disco é uma alteração do disco intervertebral, que ele está localizado no meio de duas vértebras. Esse disco intervertebral ele tem como função básica e principal absorver cargas e permitir o movimento da coluna vertebral de forma equilibrada e distribuindo tensões e cargas. E que quando porventura ocorre uma insuficiência dos anéis concêntricos, os anéis fibrosos que revestem o corpo do disco, esses anéis eles vão se lesionando, como se fossem gerando microfissuras, que vão trazendo uma insuficiência e o conteúdo que está dentro do disco tende a migrar para a periferia. Quando ele migra para a periferia, é onde ocorrem os abaulamentos, as protusões, as herniações e as extrusões. Ele migrar para a periferia é algo esperado e natural, ocorrer esses abaulamentos, e geralmente são contidos por ligamentos ou acabam ocupando posições ali no disco relacionado com a coluna vertebral que não vão gerar nenhum sintoma. E que já há estudos hoje, ao longo do tempo, têm nos mostrado que naturalmente ocorre uma reabsorção dessas hérnias de disco. Essas alterações discais que estão ali no disco fazem parte de um processo natural degenerativo, ou seja, de envelhecimento de todos nós, seres humanos. Nós observamos já hérnia de disco em estudos de crianças de 10, 12, 15 anos, e conforme a gente vai envelhecendo, isso vai aumentando o tamanho, o volume e a quantidade de alterações nos discos, de protusões, de abaulamentos, de hérnias, principalmente em indivíduos sem sintomas, indivíduos assintomáticos, ou seja, faz parte natural do processo da vida. As hérnias de disco, num processo de envelhecimento, estão para nós seres humanos, assim como as rugas e os cabelos brancos, respectivamente para a pele e para a cabeça estão, Ou seja, é natural eu observar em exames de imagem, principalmente em pessoas acima dos 50 anos, da sexta década de vida, 60 anos, as alterações de funcionamento do disco, as alterações estruturais do disco. Esse é um ponto que tem que ficar muito claro e importante de todo mundo considerar. Por quê? Porque a grande maioria dos diagnósticos de hérnia de disco que são fornecidos por todos os profissionais de saúde, eles são equivocados. E isso tem muitos estudos que mostram, porque é normal as pessoas apresentarem, por exemplo, dor nas costas com alguma irradiação para as pernas. Hoje já tem estudos que mostram que 2/3 das pessoas que têm dor nas costas referem algum sintoma nas pernas. E as hérnias de disco,
como elas migram, né, de uma região central do corpo para posterior, onde está passando a medula, na frente da medula, ou dos nervos da coluna vertebral, pode-se gerar alguma irritação, tanto de contato mecânico ou químico do líquido do disco para essa raiz e gerar sintomas nas pernas, né? Que sintomas que geralmente as hernias de disco podem gerar? Dor irradiada para as pernas, dor na face lateral da perna, do tornozelo, no pé, na mão, no antebraço, no ombro. E em alguns casos as pessoas podem referir formigamentos, dormências, alterações de força, fraqueza, que já são alterações mais complexas. Nós chamamos de radiculopatias, né? Ou seja, quando se tem essa irritação da raiz, vai para o membro superior se for uma hérnia cervical e vai para a perna se for uma hérnia lombar. E aí o que acontece? Se 2/3 das pessoas que têm dor nas costas sentem sintomas nas pernas, a probabilidade de eu ter muitas coisas que gerem dor nas pernas, vindo das costas, é maior. Porque nem tudo que se sente nas pernas vem das hérnias de disco. Ou seja, existem muitas condições clínicas que se imitam. Uma hérnia de disco verdadeira, de uma síndrome facetária, problema mecânico vertebral, uma síndrome dolorosa miofacial, com pontos gatilhos que irradiam sintomas para as pernas, ou até mesmo outras tantas condições físicas ou não, pode ter inputs exclusivamente centrais, cerebrais, por outros fatores, que gerem sintomas nas pernas ou no membro superior e que imitam as hérnias de disco. E aí está o grande problema. Se a gente pegar a informação inicial do vídeo de que muitas pessoas têm degeneração natural por um processo de envelhecimento, assim como cabelos brancos e rugas, com 50, 60 anos, tá lá a hérniazinha quietinha, né, normal da vida, e aí o paciente começa com uma dor na perna. Aí vai lá, faz um exame e aparece a hérnia de disco. E o profissional, ele faz um cruzamento equivocado de sintoma com a hérnia de disco. Mas o sintoma vem de uma outra alteração. E aí se cruza e se dá um diagnóstico equivocado para as pessoas de que o problema é uma hérnia de disco. Todo o exame, quando ele é feito, principalmente o exame de imagem, ele precisa ser cruzado com a história clínica, né? Onde estão os sintomas do paciente, há quanto tempo, quando começaram os sintomas, né? E como esses sintomas começaram. Se teve um envolvimento de um trauma, se tem uma lesão, se tem uma doença por trás, algo do tipo. A gente vai somar isso à apresentação clínica e principalmente ao exame físico, aquilo que nós fazemos, testes clínicos, testes provocativos, aquilo que a ciência nos mostra, que são testes que cruzam e diagnosticam de forma precisa e com padrão ouro as alterações verdadeiras das hérnias de disco. Aí eu começo a fazer um cruzamento que é essencial para todo profissional de saúde fazer entre o exame de imagem e aquilo que o paciente apresenta e que está nos trazendo para o nosso consultório, tá? Os estudos são muito claros a nível de epidemiologia que de 100% das pessoas que apresentam sintomas irradiados para as pernas ou para os braços, apenas 5% desses pacientes vêm de uma hérnia de disco, ou seja, 95% é de outras alterações, tá? Como eu usei a frase de efeito, né? E aí, Rodrigo, eu tenho uma hérnia de disco, e agora? Primeiro de tudo, não é para se desesperar. A ciência é muito clara, uma parcela aí de em torno de 22% a 26% das hérnias de discos verdadeiras são operáveis, e geralmente esse é o grande medo das pessoas, operar, colocar pino, parafuso, e a gente não tem que pensar nesse sentido num primeiro momento, por mais que alguns profissionais leigos determinem o procedimento cirúrgico à frente do tratamento conservador. Quando a gente tem um diagnóstico de uma hérnia de disco, as primeiras condutas sempre são conservadoras, que a gente chama, né? Usando drogas via orais, medicamentos como analgésicos, anti-inflamatórios, corticoides.
juntamente com a fisioterapia, osteopatia, quiropraxia, que são abordagens clínicas de padrão ouro referenciadas pela ciência, que através dos seus recursos técnicos clínicos da ciência profissional, são capazes de resolver e ajudar essas pessoas a evoluírem naturalmente ao longo do tempo, dentro das capacidades de recuperação naturais do corpo. O prognóstico do tratamento da autocura das hernias de disco é altamente alto, né? A probabilidade das pessoas se curarem espontaneamente ela é muito, muito alta, né? E nós, profissionais conservadores, junto com as medicações, apenas temos que dar o suporte natural ao longo do tempo, utilizando recursos que vão ajudar na recuperação de tais estruturas, acelerando elas. Se esse tratamento conservador falha, a gente precisa sim avaliar o procedimento cirúrgico, tá? O procedimento cirúrgico ele só vai ser elegido a uma pequena parcela de pacientes num primeiro momento, quando a gente tem um agente externo mais grave, né, um tumor, uma fratura, uma infecção ou até mesmo uma herniação muito grave, volumosa, que gera alterações clínicas de alteração de força, incapacidades severas, pacientes jovens que vão se beneficiar com a cirurgia. Dentro de uma análise multiprofissional, a gente vai pensar em determinar o procedimento cirúrgico. Mas aquela coisa de, não, aqui tem uma hernia de disco, nada vai ajudar, tem que operar. Não, isso não existe, tá? Isso não é assim que funciona na saúde. Principalmente se você entra caminhando dentro de um consultório, tá? Então tenha muito cautela e não tenha medo, não se desespere. Na dúvida, nunca faça um procedimento invasivo sem antes consultar um bom fisioterapeuta ou um bom osteopata. Isso que eu digo para todos os meus pacientes. Os bons profissionais conservadores é aqueles que vão também dar a chancela de não posso te ajudar, não tem como te ajudar, o tratamento cirúrgico é o principal caminho, tá? Ou seja, não se desespere, procure uma ajuda e, acima de tudo, entenda o que é uma hernia de disco e o que pode estar acontecendo no teu corpo, tá? É preciso que haja uma evolução clínica natural para aqueles casos que são verdadeiros de uma hernia de disco, numa janela assim de 12 a 15 até 16 semanas de tratamento. Se não houver evolução clínica ou se houver inclusive uma perda neurológica progressiva ao longo desse tempo, o tratamento cirúrgico ele volta à pauta, tá? Isso para evitar danos permanentes, para que as pessoas não fiquem com nenhum dano residual, dormência, formigamento ou até mesmo dores crônicas que incapacitem as pessoas de terem a sua vida normal, terem qualidade de vida do bem viver. Os 95% que eu falei de alterações que imitam as hernias de disco estão relacionadas aos nossos comportamentos, aos nossos hábitos, tá? Como eu já disse, a dor lombar é a maior incapacidade física do mundo. E o principal fator de risco é o estresse e a ansiedade, e a melhor ferramenta de prevenção disso é o exercício. Ou seja, se eu somo alta carga de estresse e ansiedade, seja profissional, social, por um momento que eu esteja vivendo, há um estilo de vida mais sedentário, eu não vou treinar o meu corpo, eu trabalho na frente de um computador o dia inteiro sentado, estou com o meu corpo totalmente destreinado, despreparado, com sobrepeso, comendo mal, dormindo mal, eu junto esses fatores que serão de risco para a minha coluna vertebral doer, tá? E esse é o conceito que tem que estar muito claro para a gente entender os quadros dolorosos, para tudo na coluna vertebral, mas principalmente para as condições que imitam as hernias de disco. Isso é uma das coisas que eu mostro aos pacientes. Olha aqui, teu exame está mostrando hernia de disco, o profissional X disse que é hernia de disco, mas clinicamente eu te mostrei que todos os testes não correspondem a isso, e você está com alta carga de estresse e ansiedade, você está sedentário, você está comendo mal e dormindo mal, você tem todos os fatores de risco para ter dor nas costas que irradiam para as pernas, ou seja, o seu problema não é a hernia de disco. O seu problema está nos seus hábitos e em algumas questões físicas que nós iremos trabalhar para melhorar o seu funcionamento com a fisioterapia e osteopatia, mas acima de tudo tem que mudar os hábitos. Essa é a base principal da forma que eu tenho de trabalhar e de cuidar dos meus pacientes, principalmente com o suporte que a ciência de melhor qualidade nos dá hoje. E você que está assistindo esse vídeo, que foi diagnosticado com hernia de disco, não pode esperar nada menos disso para qualquer profissional que esteja cuidando de você nesse exato momento. Porque é isso que as principais diretrizes de saúde clínica para cuidar das pessoas que têm dor nas costas, com hernia de disco ou não, sintomático ou não, precisam adotar para cuidar de você, tá bem?
Eu estou aqui sempre para ajudar, o objetivo desse canal aqui existir é para gerar educação em saúde, então você pode contar sempre comigo. Se você quiser escrever aqui embaixo o seu caso, o que você sente, onde você mora, fique à vontade que eu vou estar à disposição de poder te ajudar sempre. Até mesmo te indicar algum paciente, algum colega que more perto da sua cidade, se é que você não é aqui de Porto Alegre, senão eu estou aqui para te ajudar, né? Ou se você quiser vir até aqui me visitar, para te ajudar a qualquer momento que você precise, tá bom? São informações básicas, mas essenciais, que têm por objetivo de quebrar alguns tabus e educar você com o que você sente ou aquilo que você foi diagnosticado, para que você se melhore a sua capacidade de conhecimento sobre saúde e te empodere para que você consiga se colocar melhor dentro do cenário de saúde. Fazer questões precisas para as pessoas que cuidam de ti e, acima de tudo, que tu adote medidas e comportamentos mais saudáveis para você, para sua coluna e para sua saúde de maneira geral, tá bom? Se você ainda não se inscreveu nesse canal aqui, meu, do YouTube, por favor, se inscreva. Deixa o like aqui no vídeo. E se você conhece uma pessoa que tem hernia de disco, que tem umas dúvidas, mande para ela esse vídeo ou marque ela aqui, tá bem? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.